Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fórum Nerd. E hoje, meus amigos, eu gostaria de relembrar a primeira temporada de Stranger Things, ainda mais que nos últimos dias saiu o primeiro trailer oficial da quinta e última temporada, que vai lançar agora em novembro de 2025. Eu confesso que muitas das coisas das primeiras temporadas de Stranger Things eu não lembrava, muitos detalhes, muitos acontecimentos menores. Então, reassistindo essa primeira temporada, eu me senti bem confortável para trazer um vídeo aqui para vocês e falar um pouco da minha opinião e do que eu achei da série reassistindo, vendo pela segunda vez. Stranger Things foi lançado em 2016, a sua primeira temporada, e logo de cara ela já fez um enorme sucesso. Por quê? Porque além do carisma do seu elenco, o elenco é muito bom, a série ela tem diversos elementos, diversas homenagens a muitas produções super famosas da cultura pop, como Conta Comigo, Dungeons & Dragons, O Senhor dos Anéis e diversas outras produções dos anos 80, além de uma trilha sonora ótima também, que remete muito àquela época. Eu confesso que eu não era nascido nos anos 80, eu sou dos anos 90, mas muita coisa realmente me pegou e a série traz aquela sensação de nostalgia, da saudade de uma época gostosa que a gente vivia e está bem distante dos dias atuais. A série parte do princípio onde o Will Byers, um dos protagonistas da trama, ainda não nessa primeira temporada, a gente vai falar mais desse personagem nas temporadas seguintes, ele desaparece. Ele está jogando com os amigos dele, que é o Mike, o Lucas e o Dustin, quando na volta para casa ele acaba desaparecendo e a partir daí a gente tem toda a trama da primeira temporada. Bem, logo de cara eu acho que o mais importante que a gente tem que falar é do carisma dos personagens, principalmente desse elenco infantil da série. O Will aparece pouco, então a gente ainda não tem muito embasamento pra falar dele aqui nesse momento. Mas o Mike, o Dustin, principalmente, é o meu personagem favorito. E eu acho que não só meu, ele é o favorito de muita gente. E o Lucas tem momentos épicos nessa primeira temporada. Eles são extremamente inteligentes, eles são nerds, então eles conhecem, eles referenciam a cultura pop a todo momento. Como a gente tá falando de algo dos anos 80, obviamente eles não são populares na escola, eles não são os meninos que chamam a atenção das meninas, ou eles não têm um grupo grande de amigos, é um grupo mais fechado, onde eles acabam conhecendo a Eleven, que é a personagem principal, pelo menos a mais importante da série, e é revelado que ela tem poderes, que ela sabe do paradeiro do Will, e a partir daí a gente tem o desenrolar principal da trama da série. Além dos atores jovens, a gente tem a Joyce, a gente tem o Hopper, a gente tem o Jonathan, a gente tem a Nancy, pelo menos como os principais personagens, que eles são mais velhos. O Jonathan fazendo o irmão do Will e a Nancy fazendo a irmã do Mike. Eles são adolescentes, eu acho que eles devem ter aproximadamente 15, 16 anos. E eles se juntam principalmente na segunda metade da primeira temporada a esse mistério, ao desaparecimento do Will, ao desaparecimento da Bárbara, uma amiga da Nancy, que também some bem no comecinho da série. E esses elementos são juntados e a gente chega aos momentos mais épicos dessa primeira temporada. A primeira crítica que eu faço a esse primeiro ano é que eu acho que os meninos, o elenco jovem, acaba descobrindo muito rápido esses acontecimentos do mundo invertido, que pra eles é uma novidade e eles têm algumas referências da cultura pop, de assuntos desse tipo, mas assim, a gente tá falando de uma série que tem muitos elementos de terror e eles são muito jovens, e isso revendo, reassistindo, eu acho que não foi tão bem escrito assim pelo roteiro. Eu acho que tem muitas facilidades, talvez pelo número curto de episódios, a série não quis estender muito nesse processo de aprendizado desses jovens, no mundo que eles vão entrar, nesse mundo que eles estão conhecendo, e essa é a minha principal e talvez a única grande crítica dessa primeira temporada, porque Stranger Things é muito bom e ela tem uma facilidade de prender o espectador que é até difícil de explicar. Ela parece que ela tem um ímã, sabe? Que ela prende você desde o primeiro episódio, você já fica totalmente conectado com aquele universo, conectado com aqueles personagens e você vai assistindo sem nem perceber. Eu acho que em poucas horas você assiste uma temporada inteira e quando percebe você já tá iniciando a segunda, principalmente se você for assistir depois, né? Não assistiu na época que a primeira temporada foi lançada. E isso é muito difícil de explicar, porque realmente, além do carisma dos personagens, o roteiro é muito bem feito, a direção é muito bem feita também, além das músicas, das referências, tem muita coisa a se gostar de Stranger Things.
Bom, eu queria saber de vocês o que vocês acham dessa primeira temporada. Eu confesso que eu ouço de muitas pessoas que a segunda temporada é bem melhor do que a primeira. Eu vou chegar na segunda temporada, eu vou reassistir e vou trazer um vídeo aqui pra vocês, mas a primeira temporada, assim, pra mim, ela é quase que retocável, tirando esses pontos de facilidade dos meninos de conhecerem, de trazerem ideias de como lidar com esses problemas, sendo uma novidade para eles, né? Eles não têm muita experiência de vida, o que eles têm é um conhecimento de cultura pop que, um pouco forçado, acaba dando tudo certo para eles e eles conseguem, junto principalmente da Eleven, resolver esses problemas. Mas eu queria saber de vocês o que vocês acharam dessa primeira temporada. Deixe aqui nos comentários. Aguardem que nas próximas semanas eu vou trazer a minha opinião sobre a segunda, a terceira e a quarta temporada. E lá depois do dia 31 de dezembro, quando finalmente a quinta e última temporada de Stranger Things for lançada, eu vou trazer também toda a minha opinião sobre ela. E peço para que, se vocês estão conhecendo o nosso canal hoje, se inscrevam. Toda semana a gente posta vídeos sobre diferentes assuntos, podcast, jogos. Nós estamos fazendo vários jogos aqui no Fórum Nerd, testando o conhecimento dos membros do nosso time sobre cultura pop. Então peço que vocês conheçam, além de acessar o nosso site, o forumnerd.com, o O com acento agudo, onde todos os dias a gente posta as principais notícias da semana, além de críticas dos principais lançamentos, artigos, listas, entre outros conteúdos. E claro, também se inscreva e siga o Fórum Nerd nas nossas redes sociais. É isso, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.